Efésios capítulo 5, de 22 a 33. Estamos dando sequência aqui à nossa meditação na carta de Paulo aos Efésios. E hoje vamos aí terminar o capítulo 5. E daqui a pouco, a semana que vem, se Deus permitir, já mergulhamos no capítulo 6 com mais 4 estudos. Pronto, já concluímos o estudo dessa preciosa carta aqui de Paulo aos Efésios. Então vamos ver hoje Efésios 5, de 22 a 33. Você também está acompanhando aí esses estudos pela internet. Seja muito bem-vindo, esperamos você aqui. Toda terça às 8 da noite nos reunimos aqui na igreja em Nova Granada para o estudo da Palavra de Deus. Vem para cá, nessa comunhão aqui gostosa, amorosa. A gente sempre tem depois ali um bolinho, um chá de erva cidreira muito bom que algumas irmãs preparam e por aí vai. Então não perca isso não, sai do sofá e vem aqui para essa comunhão. Vamos lá, Efésios 5, de 22 a 33. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, obrigado pelo dia que nos deste. Obrigado, Senhor, por nos guardar e nos trazer aqui nesta noite, para que unidos possamos ser instruídos pelo Teu Espírito a partir do ensino da Tua palavra. Aquieta, Deus, os nossos corações em Tuas mãos. Usa-nos aqui, Senhor. Edifica-nos pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai, que esse mesmo Espírito que instruiu o apóstolo Paulo nessa palavra inspirada naquele dia, ilumine a nossa mente para que possamos compreendê-la e vivê-la para a glória do Teu nome, de maneira especial na vida dos casados, Senhor, também na vida dos solteiros que têm buscado uma companhia para caminhar ao seu lado. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos esse texto tão precioso da Tua palavra. Ó Senhor, faz isso para a glória do Teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, após ordenar a igreja que se enchesse do Espírito por meio do enchimento da palavra de Deus entre si, cantando a Deus a palavra de Deus, tendo um coração grato em todo o tempo e sujeitando-se uns aos outros por amor a Cristo, nós vimos isso no estudo anterior, capítulo 5, de 18 a 21, Paulo agora, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar justamente essa sujeição do versículo 21 aí, como uma evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo. Então, ele vai dizer, alguém que está cheio do Espírito Santo se sujeita um ao outro por amor a Cristo. E ele vai aplicar isso, esse se encher do Espírito Santo, esse transbordar, essa influência e esse domínio do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele vai aplicar primeiro para o casamento. Depois, ele vai olhar para o relacionamento de pais com filhos e, por fim, de modo mais amplo, a vida laboral na sociedade. Patrões, empregados, empregados e patrões. Então, em linhas gerais, irmãos, aplicando o versículo 21, olha lá o 21, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo agora, ele vai dizer que maridos e mulheres, ele vai dizer o seguinte: porque vocês amam, obedecem e se sujeitam a Cristo? Qual é o resultado dessa sujeição a Cristo? Desse amor a Cristo? Se sujeitem
e se amem uns aos outros. É isso que ele vai dizer agora. Então olha que interessante, isso é fundamental. A base da submissão da igreja, aqui no contexto, casamento, marido e mulher. Então a base da submissão da igreja, no contexto do casamento, marido e mulher, a Deus e entre si, é a sua submissão a Cristo. A base do amor do marido pela mulher, da submissão da mulher ao seu marido, primeiro, fundamento, alicerce, é o seu amor a Cristo. Isso aqui é fundamental, irmãos. Um crente que é cheio do Espírito Santo, para Paulo, se sujeita a Deus e ao próximo, seja cristão ou não. Por quê? Porque primeiro ele está sujeito a quem? Ele ama quem? Cristo. É o Senhor no trono da sua vida, no trono do seu coração. Então, primeiro, em 3 versículos, Paulo vai falar o que aqui? Dos versículos 22 ao 24. Ele vai falar da sujeição da mulher a seu marido, por amor a Cristo. Senão não há sujeição. Em segundo lugar, ele vai gastar 9 versículos. Olha como é que o homem dá mais trabalho. Falou da mulher em 3. O homem, 3 vezes mais. Sujeição do marido à sua mulher, por amor a Cristo. Versículos 25 a 33. Daí, o título aqui do nosso estudo é muito simples: maridos e mulheres sujeitos a Cristo. Por isso que eles podem ser maridos e mulheres. Por isso que pode haver um casamento, onde existe sujeição de um lado, amor do outro. Porque a base é o amor a Cristo, em primeiro lugar. Então, antes disso, antes de entrar no texto, olhando para esse texto, para a gente depois mergulhar nele e entender melhor, eu quero fazer 3 observações. Primeira delas, irmãos, Paulo não está pensando em um casal incrédulo aqui. Não. Paulo está na cabeça dele, pensando que ele está escrevendo para um casal de crente. Um marido e uma mulher que são submissos a Cristo, estão debaixo da autoridade de Cristo. Isso é importante, irmãos, porque para o mundo, um texto como esse é utopia, é coisa da Alice no País das Maravilhas, é opressão, é machismo. Um texto desse diminui o valor da mulher, limita a liberdade e os direitos dos cônjuges, etc, etc, etc. Mas para um casal crente, isso aqui vai abençoá-los grandemente no casamento, instituído por Deus e administrado por Ele, por Sua palavra, para o bem do relacionamento. Primeira coisa, Paulo, na mente dele, é um casal de crente. Depois nós vamos fazer uma aplicação para os ímpios, mas na mente dele, ele está pensando num casal crente. Em segundo lugar, irmãos, Paulo não está desfazendo das mulheres por ser machista. Hoje, há muitas linhas dentro de muitas igrejas que taxam o apóstolo Paulo como machista e deixam de seguir muitas instruções do apóstolo Paulo. Principalmente, você quer ver uma delas? Ao não dar o ministério da palavra a mulheres. Eles dizem não. Quando Paulo lá em 1 Timóteo diz: e não permito que a mulher exerça a autoridade de homem, aprenda em casa em silêncio. Veja, ele está no contexto do culto público. Mas muitas mulheres vão dizer: esse é o Paulo machista. Pode deixar de lado essa palavra. Agora, irmãos, a Bíblia é o seguinte: ou você aceita ela inteiramente inspirada, ou você não tem base nenhuma para aceitar ou não outro texto. Se você não aceita essa palavra de Paulo a Timóteo como inspirada, por que você vai aceitar outra palavra dele? Ou você aceita Paulo como instrumento de Deus, revelador da palavra de Deus, sem erro, vontade de Deus, inclusive nesse texto, ou você não aceita. Entenderam isso? Então, irmãos, Paulo aqui, ele não está desfazendo das mulheres por ser machista, nada disso. O que ele está fazendo aqui? Ele está considerando papéis distintos que Deus deu a eles, homem e mulher, quando os criou. Nós temos visto isso aqui na escola dominical domingo, na antropologia bíblica. Adão está lá, é só ler, foi criado primeiro. Eva foi criada a partir dele, para ser a sua auxiliadora idônea. Adão ali foi criado como líder de Eva, e Eva como sua auxiliadora idônea. Um precisaria do outro para cumprir seus papéis dados na criação. Tem texto que é duro, irmão.
É duro para a gente, pecador, aceitar, mas é texto bíblico, é palavra de Deus. Então você tem duas escolhas: ou você aceita a verdade do texto, ou você se engana fugindo dele. Eu prefiro, às vezes, tomar uma bufetada, mas ser edificado pelo Espírito Santo a partir de um texto que é duro para mim, pecador, do que cair numa utopia, ser conduzido por uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Como eu disse, lá em 1 Timóteo 2, de 12 a 13, qual é o argumento de Paulo para dizer assim: eu não permito que a mulher no culto exerça autoridade de homem, por exemplo, seja pastora? Depois você lê lá, 1 Timóteo 2, de 12 a 13, sabe qual é o argumento? É o argumento da criação. Paulo está dizendo, por que não pode ser assim? Porque primeiro foi formado Adão. Primeiro Deus manteve um relacionamento pactual com Adão, deu ordens a ele, deu liderança a ele, deu domínio sobre o que havia sido criado. Depois ele viu que o homem estava só e não era bom isso para ele, cria Eva a partir dele e dá um papel a ela. Então Paulo usa um argumento da criação para trazer a liderança de Adão, mas não só, tem um argumento teológico. Efésios 5, aí mesmo, 22, 24, nós vamos ler. Qual que é o argumento teológico para a liderança de Adão sobre Eva? Aqui no contexto, do marido sobre a mulher. Irmãos, é a liderança da igreja. Ele vai dizer aqui, Jesus é o cabeça é o líder, a autoridade da igreja, sua noiva, que se sujeita a ele. Bom, se é assim, o marido é a autoridade, foi constituída por Deus como cabeça, como autoridade da mulher no casamento, na igreja, e deve se sujeitar a ele. Então, segunda observação, não caiam nessa. Aqui Paulo está sendo machista, não leia assim a Escritura, é palavra inspirada de Deus por meio do servo. Ele está olhando para os papéis que Deus deu a homem e a mulher, ele está olhando para Cristo, homem, liderando a igreja, o marido colocado por Deus para o bem da esposa, como cabeça dela, como líder dela. E a terceira observação, muito clara do texto, a base da sujeição de marido e mulher dentro do casamento, eu já disse, é a sujeição de ambos, marido e mulher, a Cristo. Olha que interessante, o versículo 21, olha o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, porque vocês temem a Cristo, vocês se sujeitem uns aos outros. Olha o versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, um advérbio de comparação, esse como. E olha o versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha o advérbio de novo de comparação, o marido ama a mulher, porque Cristo amou a igreja. Então, irmãos, olha só, por isso, para Paulo, é preciso que primeiro, marido e mulher se sujeitem a Cristo, para depois, no poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, se sujeitarem uns aos outros. Então, abram a mente, maridos e mulheres, você que vai participar dessa aula depois, para o que Deus, por meio de Paulo aqui, está destacando, meus irmãos. Não é machismo, não é autoritarismo, não é opressão, guerra de sexos, diminuição dos sexos, mas o papel de cada cônjuge dentro do casamento para o seu bom funcionamento. E acima de tudo, como evidência de pessoas cheias do Espírito Santo. Qual é a evidência? Elas se sujeitam umas às outras, primeiro, por amor a Cristo, porque fazem parte do seu corpo, da igreja, que tem o Senhor Jesus como cabeça. Então, feitas essas três observações, vamos para o texto. A gente vai ver aí, em primeiro lugar, a sujeição da mulher ao marido, por amor a Cristo, versículos de 22 a 24. Olha comigo 22 novamente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O que é interessante aqui? Se você tiver a revista atualizada, você vai ver que os tradutores fizeram uma divisão do versículo 21 para o versículo 22. Eles colocaram aí um subtítulo. Aqui está assim, o lar cristão, marido e mulher. Mas isso aqui não é palavra inspirada de Paulo, não está no original. Isso aqui foi os tradutores da Bíblia
que quando olharam para essa porção do texto, quiseram explicar o conteúdo, o tema principal. O que Paulo está falando aqui? Bom, ele está falando do relacionamento de marido e mulher dentro do casamento. Então eles deram esse título aqui: o lar cristão, marido e mulher. Mas irmãos, o versículo 22 está diretamente conectado ao 21. Lá no texto original, no grego, não tem separação nenhuma. E por que a gente sabe disso aqui? Porque olha que interessante, lá no original, o 22 está assim, as mulheres sejam submissas. Olha que interessante, no original não tem esse verbo. Lá no original, o 22 está assim, as mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor. Ora, por que está assim lá no grego, hein? As mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor. É porque, irmãos, a ordem de submissão da mulher ao marido já foi dada no versículo 21, quando Paulo disse, sujeitando-vos. Esse sujeitar é o mesmo verbo de submisso, é o verbo hipotasso, que significa ser inclinado a atender aos desejos de outro, no caso, a mulher aos desejos do marido. A ordem da submissão não precisa ser repetida no 22, por quê? Porque ela é decorrência do 21. Olha como está conectado, entendeu? Então Paulo está falando do que aqui no versículo 22? De sujeição, que ele falou no 21, de submissão por amor a Cristo, aqui no caso, da mulher ao marido. Agora veja bem, não é uma submissão sem propósito, cega, opressiva, constrangedora, mas por amor a Cristo, que é a autoridade sobre a igreja, da qual essa mulher é parte. O tempo todo, Paulo vai fazer o paralelo entre o relacionamento físico, material de um homem e uma mulher no casamento, com o relacionamento espiritual deles com Cristo, pertencendo à igreja, unido espiritualmente a Cristo. Porque a igreja, irmão, na Bíblia, é o corpo de Cristo, que é o seu cabeça. Cabeça é o seu líder, a autoridade máxima sobre ela. Então, se é assim na vida espiritual da mulher com Cristo, que é membro do corpo da igreja, ora, isso deve ser assim no casamento, sendo o marido o cabeça da mulher, por amor a Cristo. Então guarde isso. O relacionamento da mulher com Cristo marca o seu relacionamento com seu marido. Isso é fundamental. O relacionamento da mulher com Cristo, sua submissão a Ele, denota, marca, evidencializa o seu relacionamento com seu marido. Veja isso no versículo 23. Porque, olha que ele vai dar a causa da submissão agora. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Paulo aqui dá a razão para a submissão da mulher ao marido. Qual é? Cristo é o cabeça, a autoridade sobre a igreja. E se essa mulher está sujeita a Cristo, então essa mulher deve se sujeitar ao seu marido. Olha o 24 agora, a conclusão. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo está dizendo que o marido é a autoridade constituída por Deus sobre a sua esposa, dentro do casamento. E se você olhar Romanos 13, versículo 1, olha o que ele diz lá. Todo homem, aqui é homem ou mulher, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, como o marido sobre a esposa dentro do casamento. É uma autoridade, veio de quem? Veio de Deus. Deus, quando criou o homem, o colocou como autoridade sobre a sua mulher. E irmãos, evidências disso, a gente vê lá em Gênesis capítulo 2, o pecado não entrou ainda, nós estamos falando lá antes do pecado entrar. Lá em Gênesis 2, quais são as evidências da autoridade que Deus deu a Adão sobre a mulher? Bom, primeiro, ele foi criado primeiro do que ela, está lá. Segundo lugar, depois que Deus criou todos os seres viventes, quem é que ele chamou para dar nome a todos os seres? Adão. Adão teve esse poder, esse domínio, essa propriedade em dar nome a todos os seres criados.
Inclusive, em terceiro lugar, ele deu nome à própria mulher, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. E em quarto lugar, ela foi criada para ser auxiliadora idônea. Isso não é pouca coisa não, porque sem ela, o homem não conseguiria servir a Deus. Ele não conseguiria. Maridos, nós precisamos de nossas mulheres na caminhada com o Senhor. Eu e você, nós não damos conta sozinho de obedecer a Deus, de cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Veja, marido e mulher, homem e mulher, têm a mesma dignidade. Por quê? Porque foram criados à imagem de Deus. O que os diferencia? Os papéis, funções, apenas isso. Não estamos falando de mulher ser incapaz, menor que o homem. Paulo não está falando nada disso. O feminismo pega isso aqui, distorce essa submissão. Fala, não, submissão não. Não estamos falando aqui de incapacidade feminina, falta de dignidade feminina. Não é isso. É preciso compreender o que Paulo está dizendo. Nós estamos dizendo que Deus deu papéis, funções diferentes ao homem e à mulher, justamente para eles juntos, se completarem. Deus não criou um homem e uma mulher para que eles vivessem de maneira isolada, no individualismo, mas para que caminhassem no casamento juntos. E olha que interessante, o versículo 23, quando diz que o marido é o cabeça da mulher, porque Cristo é o cabeça da igreja, olha como termina: sendo este mesmo, quer dizer, Cristo, o salvador do corpo. Isso aqui é interessante. Então, Cristo é o cabeça da igreja, porque ele salva o corpo. Cristo é o salvador do corpo, sua igreja, da qual a mulher é parte, como membro. Assim, olha só, o marido foi colocado com a responsabilidade de cuidar da sua esposa, de defendê-la, de protegê-la do mal, de alimentá-la, de animá-la nos dias difíceis. E pasmem, se preciso for, Cristo não é o salvador da igreja, do corpo, não se entregou por ela? O marido precisa morrer pela esposa, se preciso for, dar a própria vida. A palavra salvador aqui, soter, significa Cristo salvou a igreja do quê? Da morte espiritual, da condenação de seus pecados diante de Deus, aos resgatá-la do seu pecado, da ira do seu pai. Então veja, irmãos, que no final das contas, olha só, ser o cabeça sobre a mulher implica uma grandíssima responsabilidade do homem. Ele é o cabeça, mas se preciso for, ele precisa dar a vida por ela. Entenderam isso? Como Cristo deu a vida pela igreja. Então, um marido machista, orgulhoso do seu poder, entre aspas, opressor da sua esposa, que constrange e humilha ela, que diminui sua esposa, não pode ser um marido crente. São coisas incompatíveis. Um marido que teme e se sujeita a Cristo em sua vida, porque o seu papel é cuidar, proteger, guiar, instruir, amar essa mulher, a ponto de, se preciso for, morrer por ela. Olha o versículo 24 novamente. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse em tudo aqui é interessante, né? As mulheres sejam em tudo submissas a seu marido, à autoridade dele. Então eu te pergunto, ela deve se sujeitar a toda a ordem do marido? Aos seus caprichos e loucuras? O que vocês acham? Tem que ser submissa à autoridade dele, hein? Tem que fazer tudo o que ele quer? Claro que não, minhas irmãs. Então qual que é o ponto aqui que vai separar isso? Ela só deve se submeter à sua autoridade na medida em que essa autoridade manifeste o amor de Cristo por ela. A mulher só deve obediência ao seu marido na medida em que ele lhe pedir o que Jesus lhe pediria. Do contrário, ela deve resisti-lo. Se o teu marido manda você fazer algo que a palavra de Deus condena, não. Se teu marido fala para você não fazer o que a palavra de Deus pede para você fazer, não. A submissão tem limites. Não é arbitrária, meu irmão.
Por isso que não é machismo, por isso que não é opressão, é amor de um marido que ama a Cristo e ama a sua mulher. Daí ela vai se submeter a ele. Ela sabe, ela confia nesse homem, porque ela sabe que esse homem teme a Deus, está buscando servir a Cristo. Então aquilo que ele está ordenando que ela faça, ela faz. Ela faz, ela é submissa a ele. Veja, é o mesmo princípio para a liderança da igreja, irmãos. Quando você é batizado, é recebido pela profissão de fé, é dito para você que você tem obrigação de se submeter à liderança da igreja, vírgula, em tudo. Não, enquanto essa liderança for fiel à palavra de Deus. O dia que um líder teu aqui te pedir para fazer algo que Deus condena ou não fazer o que Deus manda, você tem que dizer, não, isso aqui não está na escritura, pastor, presbítero, diácono, isso aqui não está na escritura. Você só vai obedecer enquanto essa liderança estiver trilhando a palavra de Cristo. Do contrário, você vai resistir a essa liderança. Então, mulheres, esposas, e também aquelas que estão buscando um marido para dividirem a vida dentro do casamento, preste atenção. Deus ordena para o teu bem e o bem da tua casa que você seja sujeita, obediente à autoridade do seu marido, não um marido déspota, opressor, machista, mas alguém que reflita o caráter de Cristo, a palavra de Cristo, o amor de Cristo, a autoridade de Cristo, o cuidado de Cristo, a entrega de Cristo pela tua vida. É esse marido aí. Está vendo por que na mente de Paulo ele está pensando no marido crente? Senão, não tem submissão dessa mulher. Ele está pensando numa mulher crente, senão, não tem amor do marido por essa mulher. De outro lado, irmãos, dos versículos agora 25 a 33, Paulo vai falar do amor do marido por sua esposa, que na visão de muitos estudiosos, olha só, demanda mais esforço. 9 versículos ele gastou, e atrai maior responsabilidade até, do que a submissão da mulher ao seu marido. Então, para muitos, longe desse amor do marido pela mulher, ou longe da submissão da mulher ao seu marido ser um privilégio, é muito mais responsabilidade na vida desse homem. Então vamos pensar um pouco na ordem de Cristo para esses maridos aí. Amai vossas mulheres. Ele diz aí, no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, amai, irmãos, está no imperativo. É uma ordem, não é um pedido, não é um conselho, homens, é uma ordem de Deus para nós maridos. Amai. E o amor cristão aqui do marido significa que ele não é baseado no sentimento, na paixão, ele é uma atitude. Irmãos, isso muda tudo no relacionamento. Aqui, Paulo não está dizendo assim, ame a tua esposa quando você sentir bem, quando você tiver vontade, enquanto durar a paixão, o fogo. Não. O amor aqui é uma atitude. Sabe por quê? Novamente, porque a comparação, o paralelo desse amor do marido pela esposa é nada mais, nada menos do que o amor de Cristo por sua igreja. Cristo não esperou ser amado por sua igreja para se entregar por ela, esperou? Cristo morreu por inimigos, ele foi cuspido, esbofeteado, desprezado, mas veja, ele decidiu amar e se entregar por esse povo, por essa igreja, por seu corpo. Para quê? Para santificá-la, para livrá-la da ira de Deus por seus pecados. Ele decidiu se entregar por ela. Olha os versículos 26 a 27 comigo. Por que ele se entregou por ela? Final do 25. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, santa e sem defeito. E aqui a gente vê por quem Cristo se entregou. Foi pelo mundo? Ou foi pela igreja? Foi por todas as pessoas de maneira indiscriminada? Ou foi por um povo separado por Deus para que Cristo morresse por ele? Sabe o que a gente vê aqui implicado? A doutrina da expiação limitada. É uma doutrina da reforma protestante. O que significa a expiação limitada?
significa que Jesus não morreu pelo mundo, irmãos, de maneira indiscriminada. Jesus morreu pela sua igreja, por uma parcela desse mundo que foi comprada e lavada pelo sangue de Cristo. Está vendo aqui? Esse texto é usado na defesa da expiação limitada, contra o universalismo na salvação. Porque tem muita gente que diz assim, você vai ouvir, rapaz, larga a mão de igreja, Jesus morreu já por todo mundo. Isso não é bíblico. Paulo está aqui dizendo, Jesus se entregou para lavar, para santificar, para purificar a noiva, a igreja. Texto dos mais claríssimos. Então, olha só, o amor bíblico de um marido, se é assim, se Cristo se entregou por uma igreja que não queria nada com ele, se Cristo não teve que sentir amor por ela, um amor sentimental para se entregar, mas decidiu se entregar, ora, vamos fazer o paralelo com o amor do marido agora no casamento. O amor bíblico de um marido, então, é atitude diante da sua esposa. Exige renúncia, decisão de lutar pelo bem da esposa, a despeito, muitas vezes, irmão, da falta de sentimento por ela, muitas vezes. Sabe onde eu vejo isso? No meu casamento. Tem dias que eu quero arrancar a cabeça da Carol, a minha esposa, e certamente ela quer arrancar a minha cabeça também. Mas olha, Deus me colocou ao lado dessa mulher para lutar pela santificação dela, para que ela obedeça a Cristo cada dia mais. E para isso, olha só, para isso, essa mulher precisa confiar em mim, na minha condução, na minha liderança espiritual, sobre a vida dela, de que eu não estou conduzindo-a para o precipício, para o abismo, mas para que ela se pareça cada dia mais com Cristo, nos seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Deus vai me usar como marido e vai te usar como marido para formar o caráter de Cristo na sua esposa, para purificá-la cada dia mais do pecado, para mortificar o mal, os defeitos que há nela. Que coisa impressionante isso aqui, porque Jesus se entregou para a igreja para purificá-la. Estão entendendo o paralelo? Que coisa impressionante. O casamento, irmãos, não tem por base a paixão, o sentimento. Por quê? O sentimento é circunstancial, ele passa, ele é efêmero, ele passa com os anos, com a beleza estética que vai embora, de repente com a relação íntima que daqui a pouco já cai numa constância, ele varia segundo a circunstância. Veja, casamento não, casamento é baseado no amor, ele é construído no amor, que é na base da atitude. Eu decido te amar incondicionalmente, a despeito da tua consideração por mim até, a despeito desse sentimento que eu quero arrancar da tua cabeça agora, mas eu decido te amar e vou ficar com você. Percebe, irmão, que isso só é possível pela ação do Espírito Santo na vida desse marido. Está vendo? Novamente, Paulo está pensando no marido crente que teme Jesus. Esse marido vai amar a esposa a despeito do seu sentimento. Ele vai investir na vida dela, vai se sacrificar por ela. Por isso, a sujeição do marido à sua esposa, amando-a incondicionalmente, é evidência de um homem que está cheio do Espírito Santo. Tem gente que fala assim, ah não, a sujeição, a submissão é só da mulher ao marido. Quem falou? Você acha que para um marido amar incondicionalmente a sua mulher, ele não tem que se sujeitar a ela em algum grau? Claro que tem. Tem que engolir sapo, muito sapo, caminhando do lado. Tem que comer um saco de sal ao lado dela. E ainda assim você não vai conhecer um ao outro no final do relacionamento. Você já tentou comer um saco de sal? 1 quilo de sal ao lado de alguém? Vai dar trabalho, não vai? Vai demorar muito tempo. É isso. Relacionamento demanda investimento de tempo. Caminhar ao lado, sofrer ao lado, investir, renúncia, abnegação. Qual a saída mais fácil para um casamento onde o fogo da paixão foi embora e a vizinha começa a ficar cada dia mais simpática? Qual é a saída que o mundo dá para esse casamento? Separação, divórcio. Decidir prosseguir no relacionamento, meu irmão, onde a paixão, o sentimento, o fogo da carne não existe mais, segundo o texto, é só para quem tem o Espírito Santo operando em si. Aí o segredo de superar dias difíceis no relacionamento: correr para o Espírito, correr para a palavra de Deus, pedir ajuda, orientação.
E veja a lógica, irmãos, do argumento de Paulo para exortar os maridos a amarem as suas esposas. Olha a lógica dele. Eles devem amá-las, porque elas são membros do mesmo corpo, do qual eles também pertencem, a igreja, o corpo de Cristo. Então, se como membros da igreja, eles cuidam da esposa, outro membro desse corpo espiritual, a igreja, então se como membro da igreja, eles cuidam da esposa, que é outro membro, ao fazer isso, eles estão cuidando deles mesmos. Já que em Cristo, marido e mulher no casamento se tornaram dois, se tornam um só, uma carne. Duas pessoas funcionando como uma só carne. É o que ele diz nos versículos 28 a 31. Olha aí comigo. Assim também, olha a comparação de novo. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo? Como Cristo alimenta e cuida do seu corpo, a sua igreja, maridos devem amar, alimentar, cuidar da esposa como seu cabeça, seu líder, para o bem do próprio corpo. Ele e a esposa são um só. Ele e a esposa são membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. O marido que ama a esposa, ama a si próprio, como Cristo que ama a sua igreja e dela cuida como seu corpo. Olha que interessante. Cristo e a igreja são um corpo só. Do mesmo modo que marido e mulher crentes no casamento. Eles são uma só carne, um só corpo. Então, o marido que ama a sua esposa, a si mesmo se ama, ele é um com ela. Se ele faz mal para ela, ele faz mal para si. Se ela faz mal para ele, ela faz mal para si. Uma mulher que se submete à autoridade do seu marido, a si mesmo se ama também. Paulo fala desse mistério de dois em um só. Cristo, o cabeça do corpo, um só. Ele fala desse mistério aí nos versículos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha, os dois, uma só carne. Grande é esse mistério, o mistério de serem uma só carne. Mas eu me refiro a algo mais profundo ainda, ao mistério de Cristo e a igreja como um só, onde Cristo é o cabeça desse corpo espiritual, a igreja. Irmãos, é mistério, não porque seja algo não compreensível, mas porque é algo não palpável, tocável, porque é algo espiritual. Essa união da igreja com Cristo, tendo Ele como cabeça, essa união em espírito, de Cristo com a igreja, o seu corpo espiritual, de onde Ele é cabeça, uma união que é feita pelo Espírito Santo, e que é testemunhada pelo homem e pela mulher no casamento. Irmãos, o casamento de um crente com uma outra crente, testemunha desse mistério da união de Cristo com a sua igreja. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte: o casamento é algo espiritual, por isso ele é tão odioso. O divórcio, por exemplo, é tão odioso aos olhos de Deus. O adultério é tão odioso aos olhos de Deus, porque atacando o vínculo formado por Deus no casamento, você denigre, na verdade, algo mais profundo: a união de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja, com o seu corpo. Pegaram isso? O casamento é algo espiritual. Ele evidencia, ele mostra a união de Cristo com a igreja, a sua noiva. Então, se você separa marido e mulher que foram unidos por Deus, você ataca a união de Cristo com a sua igreja. Olha só, você já parou para pensar nisso? Olha que perspectiva do casamento. Então, pensando nas implicações, irmãos, dessa união de um homem e uma mulher em casamento, e no mistério que isso envolve, por apontar a união de Cristo com a sua igreja, Paulo termina esse texto no versículo 33, clamando novamente aos seus leitores crentes que se sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. O que ele falou no versículo 21: o marido amando a sua mulher, e a mulher se submetendo à autoridade do marido cristão por amor a Cristo. Olha o versículo 33. Não obstante, quer dizer, apesar desse mistério, vós,
cada um que per si também ame a própria esposa como a si mesmo, está falando para os maridos, e a esposa respeite, se submeta, se sujeite à autoridade do marido, por amor a Cristo. Que impressionante isso, irmãos, é ou não é? Pensar no casamento, nessa ótica, nessa perspectiva, nessa profundidade. A gente pode então partir aí para a conclusão com algumas aplicações. Olha só, o que Paulo falou aqui? A submissão de uma esposa à autoridade do seu marido cristão só é possível se ela estiver cheia do Espírito Santo, sendo conduzida, dominada, sob a influência, lembra do versículo 18? Não do álcool, mas do Espírito Santo, de maneira consciente, cheia na mente e no coração com a palavra de Deus, um coração grato, tendo prazer em ouvir e estudar a palavra. Aí ela vai poder se sujeitar à autoridade do marido dentro do lar. Ela não vai concorrer com ele, ela não vai querer liderar como ele, ela vai auxiliá-lo na sua liderança, porque ela vai saber que isso é para o bem dela, é para a santificação dela. De igual modo, a ordem para o marido amar a sua esposa incondicionalmente, quer dizer, a despeito do retorno que ela dá no relacionamento, a despeito dos seus sentimentos dele para com ela. Isso aí só será possível se esse homem estiver cheio do Espírito Santo. Do contrário, o que ele vai fazer? Quando ele não estiver se sentindo bem, ele vai oprimi-la, vai maltratá-la, vai desprezá-la, talvez até traí-la. Quanto mais uma esposa, olha isso, quanto mais uma esposa percebe o amor abnegado do seu marido por ela, mais ela vai fazer o que na relação? Se submeter a ele, se sujeitar a ele. Quanto mais ela enxergar o amor de Cristo nele, mais ela vai fazer o que? Vai se submeter a ele, vai confiar nele. Eu estou vendo Cristo operar no meu marido, eu vou seguir o que ele está falando para mim, a condução dele sobre a minha vida espiritual. Mas o inverso também é verdadeiro. Quanto menos ela vê Cristo na vida desse marido, menos ela vai se sujeitar a ele. Eu não vejo a palavra de Deus operando nesse homem, ele está me conduzindo segundo o seu coração e não segundo a Escritura, como é que eu posso confiar nele? Entender? Tem os dois lados. E o marido? Vamos olhar para o marido agora. Da mesma forma, quanto mais o marido nota, percebe a submissão da sua esposa, a sua autoridade em Cristo, mais ele vai fazer o quê? Mais ele vai amar essa mulher, a despeito dos seus sentimentos. Ele vai olhar para ela e ele vai ver o amor dela por Cristo. Ele vai ver a submissão dela por ele. Ele vai amá-la, ele vai valorizar, ele vai considerar essa mulher. Mas o inverso também é verdadeiro. A mesma coisa é aplicada para a mulher. Quanto menos o marido vê Cristo nessa esposa dele, menos ela vai se submeter a ele. Quanto menos ela se sujeita a ele, menos ele vai amar essa mulher. Ele não vai ter condição de fazer isso. O casamento como a união entre um homem e uma mulher aponta para a união mais profunda de Cristo com a sua igreja, sua noiva, seu corpo. Logo, ele é mais do que uma instituição humana, um acordo cartorário que pode ser desfeito o tempo todo com o amor se quer. O casamento, aos olhos de Deus, do apóstolo Paulo, é algo espiritual, porque revela e tem por base a união de Cristo com a sua igreja. Algo, irmão, que não pode ser desfeito jamais. É por isso que se diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Quer dizer, não tem como o homem separar. Jamais as leis e a conveniência humana poderão separar aquilo que Deus uniu em matrimônio diante de si. Por quê? Olha o paralelo com a união de Cristo e a sua igreja. Cristo já foi unido à sua igreja quando se deu por ela, e ninguém pode separar essa união. Está vendo a importância do paralelo? De um casamento aos olhos de Deus, da união de Cristo com a sua igreja, a sua noiva, não tem como separar, irmão. Agora, preste atenção, isso na vida daqueles que caminham com o Espírito Santo, porque aqueles que no passado não conheciam Cristo, não caminhavam com o Espírito Santo, que não se sintam culpados agora que conheceram a Cristo, talvez por a sua vida de derrota no passado. Você não conhecia Cristo,
Você não foi instruído, você não sabia nada disso. Se fosse hoje, você se comportaria diferente diante da tua esposa. E você, esposa, diante do teu marido. Outro dia, por que eu estou falando isso? Não é nem aplicação, mas é também, né? Um senhor me chamou lá na igreja e falou: pastor, se eu tivesse conhecido Jesus quando larguei da minha esposa, eu não teria largado dela hoje. Olha a opressão e a culpa que esse homem carregava. Eu disse para ele: meu irmão, você encontrou Cristo pelo caminho depois disso? Claro, pastor. Minha vida está na mão de Jesus, eu sou um novo homem. Hoje eu entendo o que é o casamento, antes eu não entendia. Então descanse no Senhor. Você foi perdoado do que você fez no passado, antes de ser alcançado pelo Evangelho. Você foi perdoado, você não tinha o Espírito Santo para ter esse amor abnegado pela tua esposa. Mulher, você não tinha o Espírito Santo para se sujeitar a esse marido e não concorrer com ele dentro do casamento. Então, descanse no Senhor. O sangue de Cristo te perdoou disso, dessa separação no passado, e comece uma nova vida. Talvez você vai conseguir viver solteiro, ok. Se você não consegue viver solteiro, comece a viver um casamento aprovado por Deus, onde o Espírito Santo agora vai te conduzir a amar a tua esposa a despeito do teu sentimento. E você, esposa, agora a valorizar o teu marido, a se sujeitar a ele, porque você vê Cristo conduzindo a vida dele para o teu bem. Então, se você está participando desse estudo e hoje é crente, mas se sente oprimido pela tua vida no passado, quando você não conhecia a Cristo, descanse no Senhor, porque esse pecado aí foi perdoado pelo sangue de Cristo na tua vida. E não faça mais isso agora. Descanse no Senhor e tente manter um novo relacionamento. Então vamos tentar tirar algumas lições aqui desse texto, irmãos. Eu quero dar uma palavrinha aos solteiros. Aos solteiros, o que esse texto fala para vocês? Procure alguém temente a Deus para se casar. Cuidado com o ímpio. Homem, você só terá uma esposa submissa à sua autoridade, e você só conseguirá amar essa esposa se Cristo, pelo seu Espírito, reinar no coração dela. Se o amor de Cristo estiver no coração dessa mulher. Do contrário, esquece. A não ser pela graça comum de Deus, que mantém muitos casamentos de ímpio num bom relacionamento, essa mulher vai concorrer com você no casamento. E você não vai conseguir amar ela a despeito do teu sentimento. Quando a coisa perigar entre vocês, quando o fogo da paixão for embora, você também vai dar o pé. Por isso a Bíblia censura o julgo desigual no casamento. Um homem que é crente, uma mulher que é incrédula. Uma mulher que é crente, um homem que é incrédulo. Você vai atrair muito conflito para dentro do teu relacionamento. Procure alguém para se casar que tema o Senhor, que tenha amor por Cristo e tenha o amor de Cristo no seu coração. E talvez você pode pensar assim: mas eu não quero casar com ninguém, eu não posso ser feliz? Claro que você pode. O dom do celibato é claro na Escritura, desde que você se contenha sexualmente, porque eu creio no dom do celibato. Mas se você não consegue conter o teu desejo sexual, se você fornica, você não tem o dom do celibato. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, tratando da imoralidade sexual de muitos homens e mulheres, ele diz assim: quisera eu que todos fossem como eu sou. E os estudiosos vão dizer: Paulo não sentia falta de sexo, ele tinha o dom do celibato, ele lidava bem com a questão sexual, ele podia ser solteiro. E ele vai dizer: se você não consegue se conter na imoralidade sexual, se case para não se abrasar. Que se case então aos solteiros, você pode ser feliz solteiro, desde que você não seja um imoral do ponto de vista sexual. Se não, procure alguém temente ao Senhor para se casar. Se você consegue viver bem, sem fornicar, aleluia. Eu tenho um amigo, ele é solteiro, ele não sente falta nenhuma de relacionamento íntimo. Eu creio que esse meu amigo, ele tem o dom do celibato. Ele vive bem solteiro, ele vai servir a Deus de outras formas. Irmãos, esse é o problema. Isso aqui não é só um parênteses aqui, tá? Isso aqui é um problema quando se impõe pela igreja o dom do celibato a quem não tem. O problema de muitas denominações que impõem aos seus líderes o celibato quando ele não tem, é esse: o que ele vai fazer com o desejo sexual dele no ministério? Ele não tem o dom, foi imposto pela denominação. E aí? Aí ele vai dar vazão.
pedofilia, uma loucura, e aí vai embora a coisa. Entende? É uma crueldade até. Você impor a um homem, a uma mulher, o dom do celibato, quando Deus não deu a ele. Ele vai ter que desafogar o desejo dele de alguma forma, ele vai ser promíscuo, ele vai ser imoral do ponto de vista sexual. São os escândalos que a gente vê de homens e mulheres dentro de igreja. Por quê? Impuseram a ele um dom que Deus não deu a ele. Paulo podia dizer: quisera que todos fossem igual a mim, eu não sinto a menor falta disso, eu me dou bem, eu vivo bem. Você é solteiro? Não sente vontade de casar? Aleluia! Você é solteiro, mas tem que desafogar o teu desejo? Vai fornicar? Vai se casar para não se abrasar. Aí você está cometendo imoralidade sexual. Aos solteiros é isso. Agora, aos casados que têm problemas no casamento. E, irmãos, casamento não é fácil. São dois pecadores debaixo do mesmo teto, na mesma cama. Duas pessoas com histórias de vida totalmente diferentes, formações totalmente diferentes, pecadores debaixo do mesmo teto. Não é fácil. Casamento traz muito problema. Então, primeiro, casamento de quando você não é cristão. Então, se vocês não são cristãos, estão casados, veja, o que esse texto mostra? Que vocês estão servindo vocês mesmos em seus relacionamentos. É isso. Se você não é cristão, você não tem o amor de Cristo, você não está cheio do Espírito Santo para conduzir a tua mulher e a mulher conduzir o teu marido. Não haverá submissão da sua esposa a você, marido, e nem você conseguirá amar a sua esposa sem sentir o desejo de amá-la, porque o amor entre vocês não está baseado no amor de Cristo pela igreja, um amor desinteressado. Não, o amor de vocês está baseado no sentimento, na carne, na paixão, no fogo, e não numa atitude de amar. Você não decide amar a sua esposa, você ama a sua esposa e a mulher, você ama o seu marido enquanto você sentir esse amor. Lembra da música? Que seja eterno quanto dure esse amor. Isso aí é balela, irmão. Isso aí não é amor, isso aí é paixão. Porque a paixão, ela está ligada à circunstância, ela vai e volta. O amor não, o amor é uma decisão. Quando eu casei com a minha mulher, eu decidi amá-la, a despeito de toda a afronta que eu sofro dela, quase todo dia. Mas eu decidi amar essa mulher, ficar ao lado dela. Isso aí é amor. É o amor de Cristo pela igreja. Se eu só fico com ela quando ela me faz bem, isso é paixão. É por isso que tem tanto divórcio. Por isso que, na estatística, a maioria dos casamentos não sobrevive a 2 anos hoje. Está baseado não numa atitude, está baseado no sentimento. Acabou o sentimento, acabou o relacionamento. Qual a cura para isso? Vocês precisam se voltar para Cristo, entender o amor de Cristo por vocês, pela igreja, fazer parte da igreja, a igreja que recebe esse amor abnegado de Jesus por ela, a igreja que não tem nada a oferecer a Cristo e recebe o amor dele. Esse amor vai sustentar o teu casamento. Você tem que se entregar a Cristo para que ele restaure o teu relacionamento, que pode estar aí em frangalhos. A esperança da restauração está nas mãos de Jesus Cristo e no Espírito Santo que ele derramará sobre a tua vida, sobre a vida de vocês. O relacionamento vai ser restaurado quando o amor de Cristo imperar na relação de vocês. Agora, se você já é cristão e tem enfrentado problema no teu casamento, esse texto mostra o seguinte, que a gente precisa refletir talvez sobre os papéis no relacionamento. Quem é o líder na tua casa? Quem é o líder? Não troque os papéis. Deus instituiu papéis diferentes para marido e mulher no casamento cristão para o bem do relacionamento. Para o bem. Para que as coisas funcionem bem. De outro lado, você ama a sua esposa com amor de atitude ou o seu amor está baseado no seu sentimento por ela? Se for baseado somente no sentimento, vai ser complicado, meu irmão. O amor cristão é um amor de atitude. Tem que repetir isso, porque é o amor de Cristo pela igreja, um amor que vai além do sentimento. Vai além. Se você quer uma mulher submissa à sua autoridade, então ela precisa ver o amor de Cristo na tua vida, por ela, amando-a, não quando está tudo bem, que aí até incrédulo ama, mas nos dias difíceis. E de outro lado, se você mulher quer ver o amor do seu marido sobre a sua vida,
Ele precisa ver você se sujeitando a Ele cada dia mais dentro do lar, dando espaço para que Ele lidere a tua vida, conduzindo a família para o bem de todos. Entenda que Deus deu autoridade ao marido sobre a tua vida, a esposa crente, para o teu bem, para te conduzir a Ele cada dia mais, para que você fosse instruída, protegida, conduzida nos caminhos de Deus. E você, marido, ordenado a amar a sua esposa, para que junto dela você liderasse o lar, um complementando o outro dentro do lar. Marido amando a esposa e conduzindo-a a Cristo. Mulher se sujeitando à autoridade do marido, na confiança de que a vida dela está em boas mãos, porque ela olha para o marido e ela vê o amor de Cristo reinando nele. Que coisa linda, irmãos. Quando a gente entende isso, a gente tem força para superar dificuldades no casamento, fica mais fácil a vida junto. Então, irmãos, à luz desse texto, se o seu casamento não vai bem, cristão, olha só, é porque a tua relação com Cristo também não está boa. Olha isso como é sério. A gente não dora a pílula aqui, é a palavra de Deus. Se você é cristão, crente com crente, e o teu casamento está em frangalhos, é porque a tua vida com Cristo está em frangalhos. Isso é sério. Avalie a sua vida com Deus, e você conseguirá se sujeitar à autoridade do seu marido, e você, marido, conseguirá amar a sua esposa, a despeito de muitas vezes você não sentir esse amor por ela, porque o teu amor não pode ser sentimental, tem que ser atitude. Vocês dois são membros do corpo de Cristo, a sua igreja. Vocês dois estão sujeitos ao mesmo Senhor, ao cabeça da igreja. Portanto, vocês dois precisam se sujeitar uns aos outros, como expressão dessa união mais profunda que vocês dois têm com Cristo. Olha o versículo 21 de novo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha como a coisa vai alinhando. Não há meio termo quanto a isso, não tem. Em terceiro lugar, esposa cristã. Isso aqui eu falo para Carol. Esposa cristã, ajude seu marido a conduzi-la a uma vida de santidade cada dia maior. Por quê? Porque o teu marido será responsabilizado diante de Deus por tua vida de santidade. Olha o problemão aí. Não enfrente o seu marido nas questões da vida cristã, não, mas o ouça e o siga para o teu próprio bem, sempre que ele estiver pautado na palavra de Deus. Sempre que ele estiver pautado na palavra de Deus, ouça o seu marido. Deus o colocou sobre a tua vida como uma autoridade para te conduzir a Cristo. Não brigue, não se rebele, não questione. Se ele está te orientando segundo a palavra de Deus, o teu papel é se sujeite à autoridade dele, por amor a Cristo. Não discuta, isso não vai acabar bem para a tua vida. E de outro lado, marido, ame a sua esposa e invista na vida espiritual dela. Sabe para quê? Para o teu bem. Deus vai cobrar a santificação dela em você. Jesus não se entregou pela igreja para purificá-la, para santificá-la? Deus espera isso, que você se entregue por ela para purificá-la, para santificá-la. Se a tua mulher cristã anda de qualquer jeito, não tem vida com Deus, não tem compromisso com a igreja, não exerce os dons dela, não faz nada, meu caro, Deus vai cobrar de você isso aí. Você está falhando na vida, na instrução, no cuidado da tua esposa. Deus deu essa mulher, marido crente, para você cuidar dela, como Cristo cuidou da igreja. É muito sério o nosso papel. Eu digo para Carol: Carol, me ajuda, eu preciso de você. Por favor, me ajude. A tua vida de santidade foi confiada nas minhas mãos como teu marido. Eu preciso da tua ajuda, para que no dia do juízo eu não perca galardão. Vou perder a salvação? De jeito nenhum. Agora, o meu galardão pode ser diminuído. Essa recompensa que Cristo vai dar para todos aqueles que aqui nesse mundo o serviram, vai ser diferente o grau de recompensa. Não estamos falando em salvação, estamos falando em prêmio, recompensa, pagamento pelo serviço a Cristo. Isso aí pode ficar bem pequenininho na vida de muitos maridos que deixaram a sua mulher como um trem desgovernado no trilho, não cuidaram dela, da vida de santidade dela.
Deus exigirá de você, marido, o resultado da vida de santidade da tua esposa. Que grande responsabilidade dos maridos. Isso aí o feminismo não enfrenta. Quando vai falar mal da submissão, não tem que ser submissa não, você tem que ser igual ao homem dentro do lar. Isso aqui o feminismo não entra, porque é uma visão humana, não é uma visão espiritual, esse ataque à submissão da mulher. Porque a submissão ficou claro, não é? Não é inferioridade, não é falta de capacidade, não é nada disso. Há muitas mulheres muito capazes do que muitos homens. No entanto, Deus não deu esse papel para ela. O papel dela foi de submissa à autoridade do homem, para o bem dela. Impressionante isso. Quarto lugar, casamento não é a busca da felicidade egoísta, irmão, mas um investindo na vida do outro para o seu próprio bem. Então, eu sou feliz na medida que o meu amado é feliz. Isso muda tudo. Então, para a coisa funcionar, eu preciso fazer o outro feliz e não buscar a todo custo a minha própria felicidade. Quando eu abro mão dos meus desejos egoístas para satisfazer a vida do meu cônjuge, segundo o texto, eu estou investindo na minha própria vida. Eu estou fortalecendo o meu casamento e eu estou experimentando felicidade também. Muitos divórcios seriam evitados se o casamento fosse visto nessa perspectiva. Você quer melhorar o teu relacionamento? Investe na felicidade do outro. Você quer se sentir mais feliz? Luta pela felicidade do outro e Deus vai trazer felicidade para a tua vida. Se é o marido investindo na felicidade da mulher, ele vai vê-la mais submissa a ele. Se é a esposa investindo na felicidade do marido, ela vai ver o marido amando-a mais. Está vendo aí? Uma espécie de obrigação comutativa. Em direito civil a gente fala assim no direito dos contratos. Credor e devedor têm obrigações comutativas, ou seja, elas estão implicadas em si. Eu te dou o bem, mas você me paga. Se você me pagar, eu te dou o bem. Eu vou te amar se eu ver a tua sujeição. Eu vou me sujeitar se eu ver o teu amor. Ou se eu vir. Não, é se eu ver mesmo. Esse verbo é terrível, né? No futuro do pretérito aí. Ir, vir. Nossa, dá um rolo. Ver, vir e ir. Vai conjugar esse verbo no futuro, você vê que rolo que dá. Mas é se eu ver o seu amor. Entenderam? Olha só, né? Que interessante isso. Então, irmãos, casamento não é uma busca egoísta por autossatisfação. Não. Se você está vivendo nessa base, você está muito mal no teu casamento. Satisfaça o outro e você vai ser feliz. E por fim, isso aqui está claríssimo aqui. Casamento e vida com Deus estão diretamente relacionados. Diretamente. Por esse casamento não é pouca coisa. A sujeição de uma mulher cristã a um marido cristão e o amor desse marido por sua esposa evidenciam o que de maneira mais profunda? A sujeição e o amor deles por quem? Por Cristo. Muito bem. Para Paulo, irmãos, a evidência de um crente cheio do Espírito Santo dentro do casamento não é orar em língua que eles não conhecem, não é ver milagres um na vida do outro, não é nada disso. Não é um orar mais no monte do que o outro, não é nada disso. Não é um ouvir mais a voz de Deus do que o outro, não é nada disso. A evidência do casamento de um marido e uma mulher cristã que está cheio do Espírito é a sujeição da mulher ao seu marido e o amor à atitude do marido por sua mulher. Simples assim. Falou de dom espiritual, falou de mistério, falou de milagre, falou de curas extraordinárias, não falou nada disso. Falou do relacionamento deles. Isso evidencia alguém que está cheio do Espírito Santo. Isso é absoluto. Embora enfrentando o desafio pelo pecado em nós o tempo todo, mas sempre contando com a direção e o consolo do Espírito para vencer os desafios. Isso é evidência de um marido e de uma mulher que estão cheios do Espírito no casamento. Sujeição de um lado à autoridade do marido, amor abnegado do marido por sua esposa. Ficou claro, irmãos? Coisa maravilhosa, não é? Quanta esperança há em nossas vidas como maridos, mulheres, nas mãos de Jesus Cristo. E se você ainda não é cristão, pense nisso. Talvez o teu casamento está em frangalhos por isso, porque Cristo não é o Senhor do coração do teu marido, esposa, e porque marido, Cristo não é o Senhor do coração da tua esposa. A saída é: venha para Cristo, coloque o teu casamento nas mãos de Jesus, e aí você vai ver a coisa caminhar. Pode falar.
mais junto que nós estaremos. Perfeito, Maria. Eu achei tão bonito. O senhor está falando. Não é isso? A figura do triângulo, não é? Dentro do casamento, Cristo tem que ser o ápice. Marido, mulher, Cristo está lá. Quanto mais perto de Cristo, mais junto nós estaremos. Mais junto. Por isso que o nosso casamento, graças a Deus, Décadas, né? Quanto tempo, Maria? 47 anos. Louvado seja Deus, 47 anos. E com a graça do Senhor, vamos comemorar bodas de ouro aqui. Vamos comemorar aqui. Graças a Deus. Amém, irmão?